Pessoal, vamos para a nossa aula hoje sobre aparelho locomotor. Compartilhando a tela aqui. Vamos lá. Então, aparelho locomotor. Qual é a função, né, do nosso aparelho locomotor? É o aparelho responsável pela nossa locomoção, né, gente? Que é a capacidade do indivíduo de se deslocar por sua própria conta. E ela é realizada pelo sistema esquelético, muscular e articular, que em conjunto, então, formam esse aparelho locomotor. E nós vamos começar o nosso estudo sobre o sistema esquelético, tá? Então, o sistema esquelético, ele é formado por ossos e por cartilagens. As cartilagens, elas são encontradas principalmente revestindo as extremidades dos ossos e estabelecendo uma ligação, então, entre um osso e outro, tá? Isso favorece o movimento, né, da articulação. Por exemplo, o menisco, que é uma cartilagem do joelho, né, que tem essa função de diminuir o atrito ali entre os ossos. No corpo humano adulto, então, existem cerca de 206 ossos, tá? Aqui eu coloquei os básicos aqui, né, os principais. Então, começando pelo membro superior aqui, o crânio, o maxilar e a mandíbula. Depois aqui na região do tronco, nós temos a clavícula e temos a escápula, que fica um pouquinho atrás aqui. Temos as costelas, a coluna vertebral, a parte de cima aqui do braço, né, a parte superior é o húmero. Depois temos o rádio e a ulna, os ossinhos das mãos, o carpo, né, bem no punho, o metacarpo, as falanges. Depois, aqui na parte do quadril, nós temos o osso sacro, o isquio, o pubis. Na parte dos membros inferiores, o fêmur, que é o maior osso do corpo humano, a patela, que é o ossinho aqui do joelho, a rótula, né? A tíbia, que é a parte mais grossinha aqui da canela, e a fíbula, que é a parte mais fininha. E depois lá no pé, o tarso, o metatarso e as falanges, tá? São os principais aqui nesta imagem. Então, vamos detalhar um pouquinho sobre os ossos da cabeça. Eles atuam como uma caixa de proteção para os principais órgãos do nosso sistema nervoso, né, que é um encéfalo. E também os órgãos de sentido, né? Então, eles funcionam como essa caixa de proteção, então. E são divididos em ossos do crânio e ossos da face, tá? Então, vamos ver aqui, ossos do crânio. Nós temos um frontal, um occipital, 2 parietais, 2 temporais, um etimoide, um esfenoide e 6 ossículos do ouvido médio. E nos ossos da face, nós temos 2 lacrimais, 2 nasais, 2 conchas nasais inferiores, 2 maxilas, 2 zigomáticos, 2 palatinos, uma mandíbula e um vômer, tá? Mais para conhecimento de vocês, tá bem? Vamos para os ossos da cabeça, então. Temos o frontal, o parietal, que é esse que pega mais a parte de cima e de trás, o occipital, que é bem atrás, o temporal, que é mais lateral, né? Esfenoide, o nasal, o zigomático, que fica aqui acima da bochecha, o maxilar, que é a parte de cima, né, superior aqui dos dentes, e a mandíbula, que é a parte inferior aqui dos dentes, no queixo, tá? Ossos do tronco, então. Na região do tronco, o esqueleto ósseo é dividido em 2 partes, a coluna vertebral e a caixa torácica, tá? Então, aqui na coluna vertebral, nós temos a cervical, dorsal, os ossos lombares, sacral e coxigena. E depois nós temos os ossos do tronco, tá? Temos a clavícula, que é essa partezinha de cima do ombro, a escápula, que fica um pouquinho atrás, né? A partezinha de trás, depois do ombro, o externo, que é esse osso bem central aqui, que fica no meio das costelas, entre as costelas, as vértebras aqui da coluna, e aqui a parte do osso pélvico, tá? E aqui temos o ilíaco.
Aqui a gente, nessa imagem, vai um pouquinho mais de perto, para vocês diferenciarem. Então, a clavícula fica bem essa partezinha de cima do ombro, e a escápula pega um pouquinho a parte de trás das costas, abaixo do ombro, tá? O externo é esse bem central, entre entre as costelas, tá? Então, coluna vertebral, ela é composta por 33 ossos que a gente chama de vértebras, tá? Então, cada pedacinho aqui, ó, é uma vértebra. No total, são 33 vértebras. E ela é separada, né, uma da outra por um disco cartilaginoso, justamente para diminuir esse atrito, né, entre um ossinho e o outro. Então, ela é dividida em 4 regiões. A cervical, que é bem de cima, a dorsal, a lombar e a sacrocoxigiana, tá? A caixa torácica, então, assemelha-se a uma gaiola devido à posição das costelas, né, que se prendem na parte de trás, e bem no centro nós temos o osso externo, tá? Então, num total, nós temos 24 costelas e elas estão dispostas em 12 pares de costelas. As 7 primeiras a gente chama de costelas verdadeiras, tá? A partir, então, da 8ª, a gente chama de falsas costelas, porque essas 3, elas se prendem por cartilagens ao 7º par. Vocês viram que é diferente, ó. As primeiras, elas se prendem ao osso externo, e a 8ª, a 9ª e a 10ª se prendem lá na 7ª, tá? Então, a gente chama de falsas costelas. E as 2 últimas, elas são flutuantes, elas ficam soltas na parte da frente, né? Então, a gente chama de costelas flutuantes. Ossos dos membros agora. Membros superiores e dos membros inferiores, tá? Dos membros superiores. Nós temos no ombro a clavícula e a escápula. No braço, nós temos o húmero, que é essa partezinha de cima aqui, ó, do braço. E na parte do antebraço, nós temos o rádio e a ulna. Ambos se articulam com o húmero, formando o cotovelo, tá? E na mão, nós temos o carpo, o metacarpo e as falanges, tá? Então, vamos ver eles aqui em imagem, ó. A clavícula e a escápula. Parte superior do braço é o húmero, parte inferior do braço, o rádio e a ulna. E nos ossos da mão, carpo, metacarpo e falanges. Agora, membros inferiores, tá? As pernas. Nós temos na coxa o fêmur, que é o maior osso do esqueleto humano. Na perna, nós temos a tíbia, que é a canela, e a fíbula, que é atrás da tíbia. E a patela, que é um ossinho que fica ligado ao fêmur, né, que faz com que ocorra a articulação ali, o movimento do joelho. E no pé, nós temos 26 ossos distribuídos em tarso, metatarso e falanges, tá? Os ossos dos membros inferiores se prendem aos ossos da bacia, que é o isquio, o ilho e o pubis. E os ossos sacro, tá? Que é o cóccix. Então, aqui nós temos membros inferiores, então, os ossos do quadril, né, parte o ilíaco, o fêmur, que é a coxa, né, e a tíbia e a fíbula, que é esse mais fininho, e depois os ossos do pé. Nessa imagem, a gente vê, então, a parte da bacia aqui, ó, o ilho, pubis e o isquio, que é esse que faz essa voltinha aqui, tá? A patela, que é esse que faz a ligação, né, entre o fêmur e a tíbia, para fazer esse movimento de rotação do joelho aqui, tá? Movimento, né, a articulação, na verdade, do joelho. Então, as articulações são os locais de encontro de um osso com o outro, né? Por exemplo, aqui nós temos uma articulação, né, que encontra o fêmur com a tíbia, tá? E essas articulações, elas podem ser móveis, imóveis ou semimóveis. Articulações móveis são as que permitem a execução do movimento amplo. Por exemplo, braço, antebraço, né? As imóveis são as que não permitem a movimentação entre si. Por exemplo, os ossos do crânio, lá na cabeça, né? Um osso se liga ao outro, mas não existe movimento. E as articulações semi-móveis são as que permitem pequenos movimentos. Por exemplo, os ossos da bacia e da caixa torácica, tá? Então, sempre articulações
ligam um osso ao outro osso, tá? Então, a articulação imóvel, né, aqui na cabeça, a gente não tem, né, um osso ligado ao outro, não tem movimentação aqui. As semimóveis têm uma pequena movimentação, mas não é muito, e a móvel tem muita movimentação, que é, por exemplo, aqui o fêmur ligando-se à tíbia, né? Tem muito movimento aqui. Aqui também está mostrando mais alguns exemplos de articulações, né? Na coluna, no joelho, nos ossinhos do pé, na mão, quadril, tá? Então, aqui nós temos um quadrinho colocando a diferença dos três. O que é cartilagem, o que é ligamento e o que é tendão. Cartilagem, ela funciona como a almofada que diminui o atrito entre os ossos. Como, por exemplo, né, ali no joelho, nós temos uma cartilagem que diminui o atrito ali entre um osso e outro. Ligamentos unem os ossos e os tendões unem o músculo ao osso, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos uma cartilagem. Aqui nós temos o fêmur ligando-se à tíbia. Entre o fêmur e a tíbia tem uma cartilagem para diminuir o atrito entre os ossos. E o ligamento é essa partezinha bem aqui, ó, que está ligando o fêmur à tíbia. Então, o ligamento liga um osso a outro osso. E o tendão, aqui nós temos um tendão aqui atrás, ó, no calcanhar. O tendão, ele liga o osso ao músculo. Então, essa é a diferença. O ligamento liga o osso, liga um osso em outro osso, e o tendão, ele liga o osso ao músculo, tá? E a cartilagem é como uma almofada aqui para diminuir o atrito entre os ossos, tá bem? Aqui também nessa imagem a gente vê bem, ó, o ligamento aqui ligando o osso ao outro osso. Viram? Aqui bem no centro nós temos os ligamentos, ó. E entre um osso e o outro nós temos uma cartilagem que é o menisco, tá? Bom, a aula de hoje seriam esses os conceitos que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ficado bem esclarecido. Um abraço e até a nossa próxima aula.